Olá meus amigos, minhas amigas do YouTube, tudo bem com vocês, estimados? Meu nome é Jonathan Washington, sou advogado, estou aqui para conversar com você, concurseiro, OABeiro, enfim, você que gosta, do direito penal, sobretudo das ciências criminais, tá bom? Trouxe um tema, de suma relevância para você que estuda para concurso, que é OABeiro, está estudando para o exame da ordem, que já está na labuta criminal, um tema corriqueiramente cobrado nessas nuances, tá bom? Mas, Jonathan, que tema é esse, sem mais delongas? Pois bem, o tema é fontes do direito penal. Quais são as fontes do direito penal? Tema intrínseco, tá? No nosso querido Código Penal, sobretudo na sua parte geral. Quando a gente inicia, os estudos das fontes do direito penal, primeira coisa que a gente tem que saber, o que vem a ser fonte? Pois bem, fonte é nada mais nada menos que faz surgir algo de novo, que dá início a partir dali. No caso do direito é como se fosse um alicerce, de uma casa ali, de balizas, balizas de um prédio, que vai dar sustentação a todo aquele arcabouço científico que vai dar início ao estudo, do direito penal, correto? Adiante, devemos saber também que as fontes, certo, do direito penal se dividem basicamente em duas: fonte material, do direito penal, e fontes formais, fonte formal do direito penal, correto? Quando a gente inicia os estudos da fonte material do direito penal, é algo bem simplório, bem singelo. É simplesmente o quê? Quem tem competência para legislar sobre matéria penal, certo? Então, o quê? Fonte material é quem tem competência para legislar sobre matéria penal. Simplesmente isso, correto? Para saber quem tem essa competência, primeira coisa, abra a Constituição, em seu artigo 22, inciso 1º, que você vai ver que a competência para legislar sobre matéria penal, via de regra, em nosso país, é da União, tá bom? A União tem competência para legislar sobre matéria penal. Já em seu artigo 22, parágrafo único, ainda da Constituição, você vai ver que a União, certo, poderá delegar essa competência, essa supercompetência de legislar sobre matéria penal excepcionalmente aos estados, correto? Sobre matérias específicas, não é qualquer matéria. Então, recapitulando, a União tem a competência magnífica, de legislar sobre matéria penal e de forma excepcionalíssima, eu digo, poderá delegar essa função, esse superpoder aos estados, para poder legislar sobre matéria específica, dentro do seu próprio estado, dentro da sua circunscrição, tudo bem? Sobre assunto delimitado. E toda essa competência, todo esse superpoder passado ao estado, será por meio de quê, Jonathan? Decreto? Que tipo de lei? Enfim, somente por meio de lei complementar, meu amigo. Somente lei complementar poderá delegar esse poder aos estados. Que fique bem claro. Tá bom? Bom, meu amigo, você entendendo agora o que é fonte material do direito penal, fica bem mais fácil, Adiante, agora a gente vai estudar o que são fontes, o que é a fonte formal mediata do direito penal. A fonte formal mediata do direito penal se divide em outras duas: fonte formal imediata e fonte formal mediata, correto? Iniciando os estudos, na fonte formal imediata, a gente tem que usar a interpretação da língua portuguesa, a literalidade da palavra. Imediata, imediatismo, pra já, pra agora, efetividade, tem gente sendo preso, tem pena sendo cominada, sacou? A única situação que uma pessoa pode ser presa, e crime ser criado e pena ser cominada é por meio de lei. Logo, a única fonte formal imediata do direito penal é a lei. Simplesmente isso. É a exteriorização do direito no mundo concreto, através da lei, princípio da reserva legal. Ok? Sabendo o que é fonte formal imediata, lei, a única fonte formal imediata existente no direito penal é a lei, agora a gente vai saber o que são fontes mediatas do direito penal. A primeira fonte imediata do direito penal é o quê? A Constituição. Mas Jonathan, o que a Constituição tem a ver com o direito penal? Poxa, tem tudo, não é? Não é possível. A fonte formal mediada por meio da Constituição já se cogita até o direito penal constitucional, Por exemplo, no artigo 5º, fala-se muito de direito penal. Princípio da irretroatibilidade, princípio da personalidade da pena, princípio da individualização da pena. Então, tem vários nuances, vários amparos constitucionais
na própria Constituição. Então, de forma secundária, né, a Constituição é usada como parâmetro de efetivação, né, de estudo do direito penal. Uma outra fonte imediata do direito penal é a jurisprudência, através das decisões reiteradas, que acaba causando o quê? Uma segurança jurídica. É de suma importância para o ordenamento jurídico. Uma outra fonte formal imediata é a doutrina. Na doutrina a gente tem que ser bem cauteloso, né? Porque a gente tem a liberdade de expressão. A gente pode pensar e escrever várias coisas, inclusive que a gente pensa, mesmo que ninguém concorde com aquilo que a gente está escrevendo. Então, quando a gente vai fazer o uso da doutrina no direito, na interpretação, né, da fonte formal imediata do direito penal, a gente tem que fazer o quê? Uma canalização, uma filtragem, né, sobre quem está escrevendo, sobre aquela teoria, sobre todas essas nuances, tá bom? Um exemplo. Uma pessoa pode muito bem escrever que determinada etnia ou grupo de pessoas, raça, enfim, se praticar determinado crime, só eles receberão pena de morte ou pena perpétua, entendeu? Nunca que isso pode ser utilizado como fonte formal imediata no direito. Então isso é impossível. Então não é qualquer doutrina que pode ser utilizada, pode ser elevada ao grau de fonte imediata do direito penal. Fica alerta, tá bom? Uma outra fonte formal imediata são os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, tá bom? Eles só terão efetividade, esse status aí, correto? Após serem incorporados, certo? Receber o status constitucional. Cabe destacar que mesmo eles recebendo esse status constitucional, eles não poderão criar crimes e tampouco combinar penas, correto? Mesmo os tratados internacionais sendo incorporados. Uma outra questão, uma outra fonte formal imediata, né, do direito penal são os costumes, tá bom? Os costumes, não o hábito, e sim o costume. Cabe destacar também que o costume não pode ser utilizado para criar crimes também e tampouco combinar penas, tá bom? O costume não pode ser usado com essa finalidade, com esse parâmetro. Uma outra vertente, uma outra fonte formal imediata são os princípios gerais do direito. E a derradeira, né, e última fonte formal imediata são os atos da administração pública. Mas, Jonathan, ato da administração pública? Eu falo, sim, o ato da administração pública é utilizado corriqueiramente naquelas normas penais em branco, né? Aí usa esses atos da administração pública para ser um complemento dessas normas penais em branco. Por exemplo, a Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, né, que fala sobre as drogas no nosso país, tem uma norma penal em branco, né, seu artigo 28, que fala quais são as substâncias ilícitas. Aí tem a portaria da Anvisa, a qual vem regulamentar quais são aquelas substâncias consideradas, né, ilícitas em nosso país. Então houve um complemento por um ato, né, por uma questão administrativa, né, complementando a lei penal. Pois bem, gente, a aula foi essa. Espero que tenham gostado, né? Curte, compartilha. Enfim, forte abraço e até a próxima. Fique com Deus.